E boa noite, Sandra. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui hoje reunidos, principalmente para falar sobre Jesus. O meu nome é José Mantovani, eu sou da Casa Espírita Geraldo Ferreira. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês como preletor, e para mim é uma alegria muito grande. E Fique nós... à Fique à vontade para se apresentar e você tem até às 21 horas. Tá Muito ok, Sandra. obrigada. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho do Mestre, do Evangelho de Jesus, mas em especial sobre os trechos que ele fala sobre a cura dos cegos. Nós encontramos isso em Marcos e em Mateus. Mas quando nós falamos de uma cura, de um milagre que ele executou, que ele fez, nós muitas vezes nós nos atemos ao fato e deixamos um grande ensinamento se a gente fica desapercebido. E foi justamente essa minha proposta de trazer essas duas situações, tanto de Mateus como Marcos, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre a cura que ele fez dos cegos. E a cura vai muito além de abrir os olhos. Então, vamos lá. Não sei se vocês conhecem essas passagens que está lá no Novo Testamento, mas em Mateus, Mateus narra desta forma: que ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos, ele fala, né, nesse momento, de dois cegos que estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, então: Senhor, eles gritavam dessa forma, tá? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começou então a repreender esses cegos. Só que não adiantou muito, porque eles começaram a gritar mais alto ainda, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando então, chamou e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? E eles então, né, esses dois cegos, responderam a Jesus: Queremos que abra os nossos olhos. E Jesus então teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Assim então está a narrativa de Mateus. Eu acho que se a gente prestar só um pouquinho de atenção nessa narrativa, nós já vamos ver a quantidade, o quanto de ensino tem uma narrativa que é tão curta, tão breve. A primeira coisa que me chamou a atenção foi dois cegos juntos. Por que dois cegos estavam juntos, né? Mas muito bem, vamos lá. Toda a multidão, aquela multidão que seguia Jesus, sabia que ele realizava milagres. Mas mesmo assim, repreenderam os cegos. Não deixaram que os cegos se aproximassem dele, né? Gritaram, falaram, olha, né? Repreenderam. Não, para de gritar. E mesmo assim, né? Eles continuavam chamando. Diante dessa repreensão, os cegos gritavam ainda mais. Olha, eu tenho certeza que entre nós aqui, muitas vezes nós também já gritamos pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades. E eu estou falando de desejos e necessidades justas, sinceras. E mesmo assim parece que ninguém escuta. Parece que nós ficamos gritando, ou pedindo, ou rogando, mas nós não somos ouvidos, nós não somos atendidos. E muitas vezes nós ainda somos repreendidos. Olha, você já não enjoou, você não desistiu desse projeto, você não desistiu de pedir isso? Às vezes nós realmente desistimos. E está aí a primeira lição, então, desses dois cegos. Quando foram repreendidos, gritaram mais ainda. E isso, então, quer dizer que, olha o tamanho da fé que esses cegos tiveram. Olha a certeza no pedido que eles estavam pedindo, né? No pedido que eles estavam fazendo a Jesus.
E uma outra coisa que me chamou a atenção também foi que quando Jesus parou, Jesus perguntou ao cego: o que vocês querem que eu faça? Será que não estava óbvio para Jesus? Ora, eram dois cegos, né? Será que não estava óbvio o que eles iriam pedir para ele? E olha aí, mais uma lição que é muito importante. Pois é claro que Jesus sabia o que eles queriam pedir. E Jesus também sabe das nossas necessidades, não sabe? Claro que ele sabe. Ele nos conhece muito bem. Ele nos conhece a fundo. Ele sabe das nossas necessidades. Mas mesmo assim, como aqueles dois cegos, nós também temos que pedir. Por quê? Isso denota em nós a humildade. Todas as vezes que nós pedimos ajuda, que nós pedimos auxílio, que nós rogamos, nós nos expomos, e essa exposição que estamos fazendo, quer dizer que estamos aprendendo a ser um pouquinho mais humilde. E quantas as coisas não vão muito bem, e de certo modo nós nos acomodamos. Nós nos colocamos em posição ou em situação de vítimas. Parece que as nossas expectativas vão ficando cada dia, cada vez menores. E por incrível que pareça, quando nós estamos olhando de baixo, parece ter um monte de gente que está acima de nós. E essas pessoas que estão acima, nós até, olha, podia estender uma mão para mim, podia me ajudar. E às vezes nós até conhecemos. Mas como que as pessoas vão nos ajudar se a gente não pede? Se nós não temos a humildade de pedir ajuda? Eles não vão interferir. Mas na nossa mente, na nossa ideação mental, às vezes nós achamos que as pessoas têm uma obrigação de nos enxergar, de ver as nossas necessidades. E como, repetindo, no caso dos dois cegos, não foi assim. Jesus, olha, era um mestre, era um médico de homens e médico de almas que estava ali passando. E mesmo assim, ele perguntou: olha, o que vocês querem? Então, e eles tiveram a humildade de falar o que eles queriam, né? Então, olha o que a fé e a força de vontade e a humildade pode fazer por nós. Mas vamos lá. Existe uma outra narrativa muito parecida com essa, só que essa está em Marcos. Eu vou contar rapidinho para vocês também. E fala mais ou menos assim. E depois foram para Jericó. E saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Aí já não eram mais dois cegos, era só um cego, era só Bartimeu. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem de piedade de mim. E Jesus, então, parando, disse que o chamasse. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, né? Te alegra, levante-te, que ele te chama. E ele, lançando de ti a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, quero que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que narrativa mais bonita também. Embora mais ou menos parecida, mas com alguns detalhes que me chamam muita atenção. Eu vou falar para vocês. Eu não sei se vocês perceberam que, embora chamassem esse cego de Timeu, de Bartimeu, ele não tinha nome. Mas como assim? Ele não chamava Bartimeu? Ou Timeu? Não. Aí falam que ele era
Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Na verdade, eles estão falando duas vezes a mesma coisa. Quando se tem o antecedente bar antes do nome, quer dizer filho de. Então, eles estavam falando assim, Bartimeu, filho de Timeu. Simão Pedro, né, o apóstolo, o discípulo, ele tinha como nome Simão, mas ele era conhecido também como Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Ou seja, esse Bartimeu, na verdade, esse não era o nome dele. Então, nós não sabemos o nome desse cego, mas olha como ele era chamado. Bartimeu, o cego, filho de Timeu. Já fica pejorativo, né? Uma pessoa que é chamado por uma característica. Vocês, eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, que vocês já foram chamados por um adjetivo que não era o nome de vocês. O moço, o tia, o tio, ou moça, ou às vezes até por alguma característica que não agrada muito. E assim vivia esse cego, que não tinha um nome, que ele era simplesmente chamado de o cego filho de alguém. Já era muito triste essa situação, né? Mas, mesmo assim, o cego, ele continuava ali na sua meningância. E uma coisa que me chamou também muita atenção é que o cego identifica Jesus pelo barulho. Mas será que realmente foi pelo barulho? Muitas pessoas andavam ali em grupos reunidos. Não só o grupo de Jesus. Existiam ali mais rabinos, que tinham também seguidores. Mas o que será que identificou? Que o filho de Timeu identificou? Provavelmente ele sentiu a presença de Jesus. Ele já estava pronto a pedir algo para Jesus. Ele já estava fortalecido e depois a gente vai ver que ele tinha até a certeza do que ele queria pedir. Mas vamos lá. Quando ele começou então a gritar, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos repreenderam, e ele chamou mais ainda. Ou seja, isso demonstrou nele uma força de vontade, como aqueles dois cegos anteriores que nós vimos lá em Marco, né? De não desistir, mesmo quando as coisas não estão ao nosso favor. Quando Jesus pediu que os outros chamassem, falou, vai lá, chama ele. E foram chamar, então, o filho de Timeu. Eles falaram assim, olha, se alegra, pois Jesus está chamando. E realmente ele se alegrou. Eu não sei se vocês perceberam que na narrativa fala que ele lançou a sua capa e se levantou. Mas que capa que era essa? Se eu explicar para vocês, vocês vão ficar pasmos. A organização de Roma, que dominava toda a região, era tão organizada que eles davam capas às pessoas que não podiam trabalhar, aqueles que viviam de esmolas. Então, Timeu, né, o filho de Timeu era cego, e ele conseguiu, porque não era fácil conseguir uma capa, porque essa capa vinha escrito que vinha de Roma e que atestava que essa pessoa era uma pessoa incapaz, que ela viveria, que ela sobreviveria da caridade dos outros. E realmente, Timeu, ele vivia da caridade, ele vivia de esmolas. E as pessoas davam esmola para ele porque sabiam que com aquela capa era o atestado que ele não poderia fazer outra coisa além da mendicância, além de pedir as coisas. Mas no momento que Jesus o chama, ele lança a capa. E Jesus pergunta: o que você quer? E ele fala: eu quero enxergar novamente, eu quero ver. E Jesus então restitui a visão. E olha a responsabilidade desse ato, tanto de quem pede como de quem faz. Ele já era uma pessoa adulta, ele já não era mais criança, o filho de Timeu. E mesmo assim, ele decide mudar de vista, ele decide mudar de vida. Nós já decidimos mudar de vida alguma vez? Com certeza que já. Quando nós procuramos e arriscamos um emprego novo, quando nós entramos num curso, quando vocês realizaram esse projeto dessa casa virtual,
e tantas outras maneiras que nós decidimos fazer algo diferente. Mas com o apoio de Jesus, fica mais fácil. Mas mesmo assim, Jesus pergunta: é isso realmente que você quer? Porque todas as vezes que nós batemos a porta se abre. Mas às vezes o que tem atrás da porta não é aquilo que nós esperamos. Então, até para a gente pedir alguma coisa, nós pedimos, nós temos que ter a responsabilidade de pedir. E Jesus fala uma coisa que é maravilhosa no final dessa parada, dessa história, né? Narrada por Marcos. Vai, a tua fé te curou. E isso novamente é maravilhoso, porque nós somos curados quando nossa fé está elevada, ou melhor ainda, quando nós estamos preparados. Eu não sei dizer o certo, mas eu tenho uma grande certeza que todos nós chegamos aqui à procura de alguma coisa. Uma cura física, uma cura espiritual, uma cura moral. E nós estamos aqui porque achamos o caminho correto. Nós estamos aqui porque certamente o Evangelho abriu os nossos olhos. E Jesus abre os nossos olhos muitas vezes com situações difíceis também, principalmente quando nós estamos com muita fé, nós estamos ligados a Ele. E eu vou contar uma breve história aqui que aconteceu com o nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Lá nos idos de 1940, 50, ele possuía lá um cachorrinho. E esse cachorrinho ele gostava muito, mas o cachorrinho, infelizmente, eles envelhecem muito mais rápido do que nós. E esse cachorrinho foi ficando velho, foi ficando idoso, perdeu o movimento, primeiro das patas traseiras e depois das patas dianteiras, e ficou incapacitado. Chico sempre foi uma pessoa muito ocupada com seu trabalho físico, né, seu trabalho material e também com o trabalho espiritual. Chegava na sua casa de madrugada, aí ele ia dar conta de cuidar do cachorro. E isso ele tomava muito tempo, mas ele fazia com muito prazer. E uma vizinha lá dele, vendo essa dedicação que Chico tinha com esse cachorrinho, resolveu, ao modo dela, auxiliá-lo. Foi lá e deu veneno para o cachorro. E foi lá ter com o Chico. E aí, Chico? Agora você pode descansar mais um pouco, você não tem mais o cachorro para cuidar. Ela fez aquilo não por uma maldade, mas ela fez porque também, de certa forma, a sua visão estava obscurecida. E Chico entendeu isso. Ele entendeu, mas como todos nós, ficaria chateado e ficou muito chateado com a perda do seu amiguinho ali, aquele que lhe dava, né, que lhe dava um motivo a mais do seu trabalho. E aquela mágoa foi perdurando 1, 2, 3, 5 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses com aquela mágoa no coração, até que Emmanuel, percebendo disso, foi ter com ele. Emmanuel, mentor espiritual de Chico, e falou: olha, Chico, você precisa tirar essa mágoa, porque eu enxergo no seu coração físico uma mancha escura, e você precisa cuidar disso. E Chico falou: olha, mano, eu estou tentando. E Emmanuel falou: olha, eu vou dar uma receita para você se curar essa mágoa. E Chico fica empolgado: o que eu tenho que fazer? Sonde essa pessoa, veja o que ela deseja, um desejo muito grande dessa pessoa, quer muito, e realize. E Chico falou: mas olha, mano, mas tem certeza que é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradar essa pessoa que me desagradou? E Emmanuel falou: e essa receita não é minha, essa receita vem de Jesus, então você faz. E Chico, muito disciplinado que era, sondou realmente essa pessoa e descobriu que essa pessoa queria muito uma máquina de costura, que custava muito caro. E Chico era muito pobre. E pensou, foi na loja, fez um grande carnê e comprou essa máquina de costura. Diz que quando ele foi entregar essa máquina de costura para essa pessoa se iluminou tanto, mas ficou tão alegre com aquilo, com aquele presente que estava ganhando de Chico, que a claridade que saía dessa pessoa dissipou aquela sombra que Chico estava carregando no coração. Porque não tem luz que não dissipe a sombra.
Não tem sombra que resista à luz. E foi justamente isso que aconteceu. Aquela sombra que Chico estava carregando foi embora. E assim, os seus olhos novamente ficaram abertos. Jesus, a todo momento, proporciona em nossas vidas a claridade. Basta termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito obrigado pela oportunidade que tivemos aqui de conversar hoje. Com certeza, esse evangelho serviu mais para mim do que para vocês. Então, meu agradecimento. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.